Sim. Primeira pergunta. 2 mais 2 é igual a 4? A resposta é depende. Mas depende de quê? Bom, se for uma operação 2 mais 2, uma operação só para somar 2 mais 2, sim, é igual a 4. Mas nem sempre é assim que funciona. Professor, que loucura é essa? Não estou entendendo. Calma, explico. Imagine que você queira somar duas laranjas com duas cadeiras. Hum? Duas laranjas com mais duas cadeiras. Duas laranjas mais duas cadeiras é igual a 4? 4 o quê? 4 laranjas? Não. 4 cadeiras? Não. Ou seja, para 2 mais 2 ser igual a 4, a gente tem que estar falando sempre das mesmas unidades de medidas. É isso. Então, 2 mais 2 é 4. São 4 se eu estiver somando duas laranjas com duas laranjas, duas cadeiras com duas cadeiras, dois livros com dois livros, ok? Então, tem que estar sempre a mesma unidade de medida. 2 horas mais 2 horas. 2 horas mais 2 minutos não são 4 horas e nem são 4 minutos. Ok? Beleza? Vamos para frente. Segunda pergunta. Uma moto está se deslocando com a velocidade de 60 km por hora. Um carro está se deslocando com a velocidade de 60 km por hora. Eles estão com a mesma velocidade? Parece uma pergunta idiota, né? Parece que a primeira resposta é sim. De novo, depende. Depende de quê? Se eu estiver falando de velocidade apenas como uma grandeza escalar, ou seja, aquela grandeza que só precisa de um número, de um valor e uma unidade de medida, sim, eles estão com a mesma velocidade. Mas se eu estiver falando de velocidade como grandeza vetorial, ou seja, aquela grandeza que para estar bem definida eu preciso de um valor, de um número, de uma unidade de medida e de uma direção, um sentido. Então, eu não pode ser que não sejam iguais. Professor, ainda não estou entendendo. Então vamos esclarecer, né? Suponha que o carro esteja a 60 km por hora, indo de Itajaí para Nova Canaã, do meu distrito onde eu moro, para a cidade onde eu moro. E a moto esteja a 60 km por hora, indo de Nova Canaã para Iguaí. Eles partem de pontos diferentes, com a mesma velocidade, porém, depois de um determinado tempo, eles não vão estar no mesmo ponto. Logo, essas velocidades não são iguais. Agora, se eles estiverem partindo de um mesmo ponto, com a mesma velocidade, depois de um tempo eles vão estar num outro ponto diferente, que são os mesmos para os dois. Logo, a velocidade de 60 km por hora, ela depende da direção e do sentido. A direção, que a gente tem basicamente três: horizontal, vertical, inclinada, resumindo, e o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para oeste, para leste, para sudoeste, etc. Ok? Beleza? Pergunta 3. Um triângulo tem três ângulos? Poxa, professor. Lógico que sim, aliás, afinal de contas, tri vem de 3. Tri vem de 3. Então, se tri vem de 3, triângulo, três ângulos. Calma, não é bem assim. Um triângulo tem três ângulos, se aí eu tenho que completar. Três ângulos internos. Um triângulo ele tem ângulos internos dentro do triângulo e ângulos externos. Então, contando os ângulos internos, são três, mas contando o interno com o externo, onde a soma do interno com o externo dá 180 graus, aí seriam 6 ângulos. Então, não é bem assim, né? Quarta pergunta, vamos lá.
Quem criou o teorema de Pitágoras? Foi Pitágoras? Outra pergunta que parece idiota, né? Se o teorema é de Pitágoras, tudo leva a crer que foi ele que criou. Nananina, não. O teorema de Pitágoras já era conhecido há mais de 1000 anos antes de Pitágoras existir. Outras civilizações, como a babilônica, como a egípcia, já conheciam, inclusive usavam números. Existem relatos escritos em madeiras, etc., que mostram que o teorema de Pitágoras já era conhecido bem antes de Pitágoras existir. Então, o teorema de Pitágoras não foi Pitágoras que criou. Vamos dizer que o Pitágoras ele organizou ou escreveu, como é que eu posso dizer? Deu uma cara, né? Algebrizou, apesar da palavra álgebra ser um pouco moderna, a gente pode usar isso. Deu a cara algébrica para o teorema, mas já era conhecido há muito tempo. Ok? Outra pergunta que parece idiota: uma cartolina é um retângulo? Sim ou não? Uma cartolina é um retângulo? E aí? E agora? Parece uma pergunta idiota, a resposta para quem sabe o que é um retângulo vai dizer claramente que sim. Uma cartolina é um retângulo. Calma, não é bem assim. A gente pode dizer que uma cartolina tem uma forma retangular. Para daí ela ser um retângulo, aí é complicado. Por quê? O retângulo é um polígono de 4 lados com 2 lados opostos paralelos e com 4 ângulos de 90 graus. Essa é a definição de retângulo. A cartolina tem 4 lados? Tem. Os lados opostos são paralelos? São. Na verdade, nem precisa, o paralelismo uma coisa implica na outra. Uma coisa implica na outra, não, desculpa. Se os ângulos opostos têm 90 graus, então a gente pode garantir o paralelismo dos lados opostos. Beleza. Então, 4 lados com 4 ângulos retos, eu tenho um retângulo. Essa é a definição. É um polígono com 4 ângulos retos. Resumindo, é isso. 4 ângulos retos. Ok, a cartolina tem isso? Tem. É um retângulo? Não. Tem a fórmula retangular. Por quê? Porque o retângulo é uma figura plana. É uma figura plana. Ou seja, é uma figura em 2 dimensões. Tem comprimento e tem largura. A cartolina não podemos garantir que ela é uma figura plana. Na verdade, não é. Ela é uma figura espacial. Ela tem comprimento, tem largura e tem altura, apesar de ser bem fininha, mas existe uma altura, ou seja, uma cartolina é uma figura espacial, uma figura em 3 dimensões, apesar de que uma dimensão é tão pequena, vamos dizer assim, tão mínima que a gente acaba desconsiderando. Mas para você não é difícil provar que uma cartolina tem altura. Basta você ir colocando uma cartolina sobre a outra e você vai perceber que a altura dela vai aumentando. Ou seja, ela realmente tem altura. Se ela fosse uma figura plana, se ela fosse um retângulo, toda vez que eu colocasse uma cartolina sobre a outra, ela continuaria na mesma altura. Ok? Então, perguntas que parecem idiotas, mas não são. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Beleza!